Iniciando outra parte da nossa convivência, vamos examinar as pessoas participantes da relação de emprego. Uma relação de emprego se apresenta à sociedade, ao mundo, ao local onde ela age para mudar, porque nós já falamos que relação de emprego é a matriz através da qual o empregado, a pessoa que se aplica a ceder a força de trabalho para o outro, aplica essa força de trabalho na modificação do mundo em busca de apropriação pelo outro de uma utilidade que ele vai realizar um interesse. Então, geralmente, por ser quando é emprego, esta sessão é onerosa, é remunerada. E aí, então, isso aqui mostrou para a gente o que é relação e o que envolve nela. Tem características como a onerosidade, como a sessão, como uma pessoa estar trabalhando para a outra, quer dizer, subordinada ao interesse do outro, e isso é muito importante, porque a subordinação não é só uma submissão às ordens externalizadas, não. A subordinação é a aplicação da minha personalidade, da força de trabalho, da energia humana, psíquico-corporal que eu tenho, psicossomática, como o pessoal dessa área neurológica e psicológica fala, psicossomática, nós aplicamos isto para o interesse do outro. Aí vem ao mesmo tempo, aquela característica da alteridade, que eu estou me dedicando à realização do interesse do outro, e também a subordinação, porque este interesse do outro exige certas providências que apenas esse outro é que sabe. Por quê? Muito simples, porque ele é que é o portador do interesse. Interesse, como qualquer atitude psíquica, parece até como uma doença. Eu porto aquela ansiedade de me sentir na falta de alguma coisa e na ansiedade maior ainda de me ligar a alguma coisa do mundo que eu julgo que é útil para satisfazer essa minha necessidade. Essa ligação, esta atração do mundo sobre mim é que constitui o interesse. E se é o outro que vai realizá-lo, então esse outro tem que seguir os passos da minha imaginação, do meu planejamento psíquico para atender o meu interesse, ou pelo menos para elaborar aquilo que eu entendo que vai atender meu interesse. Aí, então, a relação de emprego tem, como eu falei, as características, tem as regras gerais, os modos de comportamento, os modos de me submeter ao outro, que começam com as ordens dele e terminam lá na legislação, que estrutura essa nossa relação. E tem, em terceiro lugar, eu e o outro. Tem as duas pessoas que vão entabular esta relação e gastar a energia e o dinheiro do outro lado, que é fruto também de uma energia já gasta, para a realização desse interesse. Aí passa a haver uma reciprocidade de interesses, já que este que cede à força de trabalho, que cede à sua energia psicossomática, ele também vai buscar algo naquela relação, buscar também realizar um interesse seu, qual que é? O de receber o salário para a sua subsistência. Nesse ponto, vocês sabem bem das características, vocês sabem bem das estruturas, da forma de atuação, inclusive conceitual, e podemos partir para
olhar este segundo elemento do interesse e através dele, da própria relação de emprego, que é o conjunto de pessoas que se envolve nessa insatisfação, nessa busca de se satisfazer através da realização do interesse, e também se envolve principalmente na própria busca da realização de interesse, na própria atuação para que se encaixe a produção energética de um com a realização do interesse da outra. Então, hoje nós estamos por conta de ver essas duas partes da relação de emprego. E aqui eu já tenho que falar para vocês, já tenho que deixar bem evidente, e vocês têm que lembrar sempre disso, que a parte não é igual pessoa física, não é igual pessoa jurídica, não é igual um participante da relação. Parte são os dois extremos opostos, ou no nosso caso, como já expliquei ao falar das características da relação, são os dois extremos contrapostos que vão encaixar as suas necessidades para o trabalho de tentar realizar os interesses recíprocos de cada uma delas. Muito bem. Então, que partes são essas? São os pontos destinatários, são o endereço final da atuação da outra parte. Então, fica esquisito eu definir uma parte com base na outra, mas é porque elas ocupam os extremos da relação, quer dizer, são o endereço final da atuação física e jurídica da outra parte. No caso da relação de emprego, nós temos duas partes. Temos a parte que quer receber, que necessita. Nós tratamos aqui, não é só do mero desejo, da mera vontade degustativa. Nós tratamos do interesse. Recordando, o que é o interesse? É uma ligação com algo do mundo que eu suponho ter determinada utilidade, capaz de fornecer elementos para, lá atrás, satisfazer a minha necessidade. Quer dizer, realizar, neutralizar aquele campo que eu falei em que se entrosa a falta e a ambição, a carência e a busca. A carência porque eu acho que no meu círculo de vida, na minha esfera vital, mais do que círculo, que é de todos os lados, nessa esfera vital minha, eu tenho que acrescentar alguma coisa. Eu estou sentindo a falta de alguma coisa. Estou sofrendo uma carência vital. Estou, então, consciente a carência. Consciente é a necessidade. Estou, com a carência consciente, estou portando a necessidade de acrescentar algo à minha esfera vital. Então, eu olho para o mundo, que de acordo com a Bíblia está aí para nos servir. Na realidade, isso custa muito para nós, que a Terra não nos oferece as coisas como a mãe. Gaia, que é a deusa grega da Terra, ela é passiva. Ela não sai como a serpente da Bíblia, oferecendo uma maçã para uma cesta de frutas para Deus, um carneiro para o sacrifício, o vinho que embebedou Moisés, que embebedou Noé e o pôs nu em frente de suas filhas, que respeitosamente o cobriram, caminhando para ele de costas para não lhe ver a nudez. Não.
não há ofertas. E por que não há ofertas? Vocês estão vendo, por esses exemplos que eu dei, que nas ofertas há sempre um elemento de dissabor, um elemento de conflito, um elemento de risco de insatisfação. E é aí que se provoca o nascimento do direito, porque ele vem para tentar evitar, tentar organizar ou tentar suprir aquele risco que existe em toda e qualquer oferta ou aparência de bens e de serviços que venham me satisfazer. Então, se há sempre essa conflitualidade formando, eu tenho a minha esfera de interesses, o outro tem a dele. Entre nós dois vai haver ponto em que o mundo, os seus objetos, as suas coisas, os seus serviços, as suas utilidades, atraem os dois. Quer dizer, as duas pessoas estabelecem um vínculo, uma ligação de interesse com aquela coisa. Não pela coisa em si, e às vezes nem mesmo é um interesse único, o mesmo interesse. Por exemplo, se nós dois queremos um bife que está no prato, nós temos aí nossos interesses incidindo sobre a mesma coisa, pela mesma utilidade que ela nos fornece. Mas, se ao invés de querer única e exclusivamente aquele bife, eu quero que o outro, suponhamos, parta o bife para mim, porque eu estou com o braço quebrado, porque eu estou com a mão suja, seja lá por que for, eu já estou com um interesse diferente do dele. Eu já estou com um interesse que não é mais só sobre a coisa, é sobre a coisa e sobre o serviço, sobre o trabalho, sobre a modificação do mundo que aquela coisa precisa receber para realizar meu interesse. O bife é parte do mundo. Cortá-lo é modificá-lo. Parti-lo é inovar na sua aparência e nas suas utilidades. Então, quando eu tenho ansiedade, tenho a vontade de que o outro parta o bife para mim, eu estou pretendendo desse outro um serviço que vá modificar o mundo. Da mesma maneira que aquele bife ali no prato já modificou o mundo. Porque alguns dias atrás ele era um boi andando lá no pasto. Então, nós agora, ao tratarmos da pessoa, queremos focar esses dois entes humanos que estão vidrados no bife entre eles. Pode ser, igual eu falei, interesses diferentes, mas com um objeto, com um foco único. Então, é muito simples. Eu peço, o outro parte o bife e eu como. Mas e o outro fala, não, eu só parto o bife se você pagar a minha refeição também. Eu estou sem dinheiro, vou fazer uma coisa boa para você, você paga para mim. Perfeito, tá combinado. Os dois, ele parte o bife dos dois, os dois comem o bife, e o que foi beneficiado pela colocação daquele bife de uma maneira que exponha a utilidade, que torne possível eu me apropriar da necessidade, nós estamos trocando interesses, ou melhor, trocando a realização do interesse do outro, daquele com quem eu me relaciono. A relação é exatamente uma relação de troca. E mais, através dessa troca da realização de interesse, eu estou realizando lá atrás a minha satisfação da necessidade. Então, uma pessoa posta frente à outra estabelece com essa outra
um vínculo de dependência. Paulo Freire fala, principalmente em sua obra Pedagogia do Oprimido, que, aliás, essa ideia ele tirou como é que chama aquele filósofo alemão, do idealismo alemão, o Kant, depois veio o Hegel, Friedrich Hegel. Ele tirou lá do Hegel, quando ele fala no mito do escravo, ele mostra exatamente isto, e Paulo Freire tornou isso mais claro, mais evidente, mais mastigado, para que nós possamos entender. É o que vai se utilizar do serviço do outro, é o que vai buscar realizar seu interesse e satisfazer a sua necessidade, com a atuação do outro, com a aplicação energética do outro sobre o mundo. Este que vai se aproveitar é que depende. Porque se o outro não fizer aquilo, ele não fica satisfeito. E esta primeira parte da ligação, da relação, é que é a ligação motriz entre as duas, porque é pela necessidade, pela ambição, pelo desejo, pela vontade, pela carência, que eu estou ambicionando que o outro aplique a sua energia a meu favor. Que o outro produza com o seu trabalho aquilo que eu quero ter. Seja o bife, seja um tanque de guerra, seja a pesca de um peixe, de um tubarão, de uma sardinha lá no alto mar. Eu é que estou dependendo do outro. O tomador do serviço é que depende do fornecedor do serviço. Botando em miúdos dentro do direito do trabalho, é o empregador que depende do empregado. Mas nós temos, além dessa esfera física, biológica, psicossocial, da necessidade, da carência imediata, nós temos também uma esfera mais ampla, que é a da cultura, onde repousam todos os nossos interesses já realizados, todas as nossas expectativas de realizar interesses futuros e até mesmo todas as nossas ignoradas e inconscientes possibilidades futuras, remotas e incertas, de ansiar outras utilidades para nos satisfazer, ansiar outras possibilidades de investimento sobre o mundo para realizar os nossos interesses. Então, aqui já está definido qual que é a parte. Tem a parte que demanda, a parte que pede, a parte que carece daquilo, e tem a parte que fornece, a parte que produz, a parte que cede quando é um bem já pronto, a parte que presta o serviço ou elabora o produto, aplicando a sua própria energia corporal, biológica, intelectual e psíquica. Você está fazendo diferença entre o intelectual e o psíquico? O intelectual é algo que eu recebo de fora, que desenvolvo, que são as ferramentas intelectuais, as ferramentas racionais que eu tenho para modificar o mundo. E, do outro lado, eu falei psíquica. Psíquica são os sentimentos, as razões internas, a consciência do fenômeno, a parte sensitiva. Não sensitiva no sentido de se ligar ao além e aos espíritos que vêm instruir o ser humano de acordo com as religiões que nisso creem. Sensitiva no sentido de sensibilidade, de emotividade, de sentimentos que se reúnem e interagem
dentro de mim, ou melhor, em mim, porque eu sou também. Engraçado, mas não dá para aprofundar mais, só se a gente fosse para filosofia, que não é nosso campo aqui agora. Então, essas duas partes, com funções absolutamente diferentes, ou com ambições absolutamente diferentes, exatamente pela diferença, pelo que eu chamei, quando estava caracterizando a relação lá atrás, pela contraposição de interesses entre elas, é que elas podem se encaixar. Porque se um é igual a 1 de cá, 2 são iguais a 2 de cá, e assim por diante, não encaixa, eles são iguais, eles rebatem um no outro. Então, a possibilidade de encaixá-los está em que eles são diferentes, em que eles têm o intervalo do vazio, o intervalo da carência, o intervalo que forma a possibilidade de interesse entre eles. Porque esse interesse nasce na busca da satisfação da carência. Eu tenho a carência, eu verifico que existe em mim a carência e volto meus olhos para o mundo. O homem é um conquistador de mundos. E eu botei mundos aqui no plural, que é o mundo do indivíduo, é o mundo visto pelo indivíduo, é o mundo que os outros veem como sendo do indivíduo. Tudo diferente, vai estudar psicologia que vocês vão ver que existe uma grande diferença entre essas três esferas. Então, este mundo é que eu colonizo, é que eu modifico, é que eu usufruo dele para realizar meus interesses e satisfazer as minhas vontades, as minhas necessidades, as minhas carências. Pois bem, estamos então com essas duas pessoas portadoras de necessidades e, consequentemente, de interesses, e visualizadoras no outro da utilidade para realizar seu interesse, elas é que se relacionam. E esta relação entre elas, se for uma daquelas que tem aquelas características que nós estudamos para a relação, a contratualidade quer dizer o acordo para a realização de interesses que existe entre elas, a subordinação, a onerosidade, o prolongamento no tempo ou a continuidade e a reciprocidade. Por último, a alteridade. São 6. Então, aqui, se a nossa relação só será possível de chegar a um fim satisfatório para os dois lados, através do exercício dessas 6 características, então a relação que nós estabelecemos é uma relação de emprego. Aí, nessa relação de emprego, é que nós estamos divisando as duas pessoas que ambicionam algo da outra. E nessa ambição de algo da outra, nós vamos ver o procedimento de cada uma, o relacionamento, relação de emprego, a convivência, a busca da satisfação alternativa, que um tem sobre o outro. Então, esta pessoa de cá tem essa necessidade de uma utilidade que o mundo dispõe, torna disponível. Não é que ele está oferecendo igual uma panela na prateleira do supermercado. Não. É que ele torna disponível. Eu tenho que ir atrás. Eu tenho que escavar para chegar ao cofre do tesouro que está enterrado. Aí, ele é um potencial tomador de serviço. Seja o serviço em si, que ele quer que o outro faça o serviço, igual eu estou dando aula para vocês, é um serviço que eu faço, que talvez vocês ambicionem muito, talvez vocês ambicionem pouco, talvez vocês nem desejem, mas que vocês sabem que é de interesse de vocês para, pelo menos, passar nessa matéria, concluir o curso de Direito, preencher os requisitos necessários e se tornar um jurista.
Lembre-se que eu já falei para vocês que todos aqueles que se formam aqui na nossa escola, eu entendo como jurista. Ele opera o direito, ele elabora o direito, ele analisa, interpreta e aplica a hermenêutica no direito, ele aplica valores e tira valores, valora e desvalora o direito, tudo quanto há ele faz. Mas, no meio desse tudo quanto há, além de ter a operação do direito, pela qual a sociedade e a própria OAB fica nessa bobagem de nos chamar de operadores do direito, além disso tem muita coisa. Tem elaborar o próprio direito, tem aplicar ou adaptar ou fazer ou interpretar o direito demandado pelo caso concreto. Ou, em outra visão, tem a minha necessidade, tem a minha posição social do necessitado, do dependente, e eu vou buscar, não só no mundo físico, geográfico e biológico, mas também no mundo humano, na sociedade, no meu convívio com os outros. Eu vou buscar uma atuação, uma aplicação de energia que se torne capaz de realizar meu interesse, de tampar a boca da cornucópia das minhas necessidades, de satisfazer a minha carência. Então, óbvio que então são duas partes, a que demanda e a que faz. No sentido contrário, nós vamos ter um ato que é meramente consequente deste, que ele não é um ato que começa nesses primórdios do desconforto pela carência, como eu expliquei a parte do empregador agora. E já dei o nome, né? Empregador. É o ato de disponibilizar a própria força de trabalho. E eu já expliquei para vocês que força de trabalho ou energia de modificação do mundo não é só o dedo com o qual eu aperto o botão da campainha, não. É a inteligência para saber que eu tenho que apertar, é a minha vontade de apertar para tocar a campainha, é a minha disponibilidade física, o fato de eu não ter a mão paralisada, que eu poder usar o dedo para ir lá e apertar o botão da campainha. Tudo isso dirigido pelo pensamento que se baseia na cultura, que se baseia na história, que se baseia na formação do homem enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Pois bem, esta riqueza que durou milhões de anos para ser produzida, que é o ser humano, e que infelizmente na atualidade eles mesmos, nós mesmos seres humanos, desfalcamos, diminuímos, deturpamos toda essa riqueza biológica e cultural da humanidade através de atos que são mesquinhos e asquerosos. Seja o que vê um indivíduo tendo um ataque na rua ou simplesmente morrendo de frio nessas madrugadas amenas que nós estamos tendo. Seja o político que desvia dinheiro da saúde, da morte certa através da Covid, para os seus interesses particulares, para as suas malandragens individuais, nós estamos destruindo o avanço de milhões e milhões de anos que chegou a construir o ser humano como nós somos. Nós somos os maiores inimigos de nós mesmos. Nós, humanos, somos assassinos de nós, humanos, a chegar nesse ponto dessa pandemia que, manipulada, subtraída e sonegada pelos nossos governos,
Aqui em Belo Horizonte, o único que tem cuidado um pouco disso é o municipal. Municipal, o menor e o de menos renda deles e o de menos recursos humanos. Só ele é que tem cuidado aplicado para resolver esse problema dessa pandemia. Os outros, ou se omite. Quem vai aplicar vacina é o município, quem vai importar vacina é a União. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fornecer uma câmara fria, uns carros com gelo dentro, ou frigorífico, ou com sacola de isopor, seja lá que bobagem for. Então, o governo do Estado não tem nada que fazer. O do município ou se desinteressa porque tem que dar murro na ponta de faca, brigando contra as instâncias superiores, ou simplesmente se desliga, fala, não, isso não é meu. E o federal, pior ainda, que consciente, obviamente, com tantos médicos que eles têm lá, os que fazem, os que desfazem, os que mentem e os que roubam, misturado com eles um punhado de fardas aí, aventais de médico, bisturis, estetoscópios e mais não sei o que, é o que medeia a relação entre eles. A relação óbvia, porque a relação por baixo do pano é mediada, infelizmente, é por dinheiro da corrupção mesmo. Agora, no caso atual do Brasil, nós estamos indo além da pura e simples corrupção, ou da pesteada e negra corrupção. Nós estamos entrando no campo do genocídio, no campo da morte consciente de seres humanos, no campo da humanidade, do leão comer o seu próprio bando, do leão deixar um rastro dos leões a ele subordinados, mortos pelo seu caminho. É o que o governo está fazendo. E, voltando, após esse exemplo dramático, mas real, nós vamos voltar para as relações que levaram a nossa sociedade a ter esse escândalo de corrupção, já tem dezenas, centenas de anos aqui no Brasil. Da maldade pura e simples também, aliás, já veio para o Brasil pronto, mas o do homicídio coletivizado pelo poder do Estado, este é o fenômeno de hoje. É o fenômeno que, infelizmente, a minha geração jogou na mesa para vocês. Resolvam. E eu estou tentando dar aqui um pouquinho de ajuda, seja nas ferramentas, seja nas atitudes, para vocês resolverem isso. Vamos voltar para a nossa aula. As duas partes, então, são ocupadas por indivíduos. Nós acabamos de descrever como é que o empregador ocupa a sua parte. E o empregado? O empregado é comunicado pelo empregador que o empregador tem aquele interesse, tem aquela carência de algo, e que quer que o empregado disponha isso para ele, ou através da elaboração de um bem, ou através da prestação de um serviço. Eu dei o exemplo da minha aula. Eu acho engraçado, por exemplo, banco dizer que tem produtos para vender. Banco dizer que as ofertas dele se cristalizam em bens que não sejam a imaterialidade do dinheiro. Porque a nota, a cédula, o cheque, a passagem do cartão pela máquina são simbólicos. São meros símbolos do valor a que temos acesso e da passagem desse valor para outra pessoa em troca de alguma coisa. O valor dinheiro é uma metáfora da disponibilidade de bens e serviços. Eu tenho dinheiro para comprar
o arroz que a minha família come. Tinha também para comprar a carne, mas há 5 anos eu não recebo aumento e a carne recebe aumento de manhã, de tarde e de noite. Então, está ficando cada vez mais difícil. Tinha também para comprar gasolina, mas mesmo raciocínio com a gasolina, talvez mais agravado. Então, eu tenho que dirigir menos meu carro, botar menos gasolina nele. Tinha também para pagar minha conta de luz, mas a conta de luz está parecendo o prédio lá da sede da ONU, toda embandeirada, bandeira verde, vermelha, amarela, está parecendo um festival na porta do Circo Máximo do Coliseu Romano, quando ele tinha isso. Então, nós, no meu caso aqui, que eu estou dando o meu exemplo, nós temos que diminuir a disponibilidade de coisas que nós alcançamos através do dinheiro. Quer dizer, através da nossa disponibilidade, do nosso poder aquisitivo. Isso aí é que é o dinheiro. O papel, a moeda, o cheque, o cartão de crédito, a nota, são símbolos disso. Estamos trabalhando com cultura e cultura é simbólica. Então, a pessoa se dispõe a prestar o serviço para o outro, se dispõe a produzir o bem para o outro, mas quer que o outro produza em troca a ampliação do poder aquisitivo dele, a ampliação da sua disponibilidade de valores, de valor em dinheiro, de valor financeiro, para obter outros bens do mundo, para realizar outros interesses. Veja aqui, eu falei no dinheiro que eu recebo, que era um interesse meu, mas com ele eu vou resolver uma série de outros interesses, o da gasolina, o da energia elétrica, qual mais que eu falei? Energia elétrica, gasolina, do quilo de arroz. Então, e quando tem remédio, na minha idade sempre tem algum, eu vou ampliando aquela esfera de interesses minha e começo a entrar na zona de conflitualidade. A relação de emprego é uma porta de entrada, é a portaria primeira desse mundo de socialização das minhas necessidades, de realização social do interesse individual. Por quê? Porque, de um lado, ela produz algo, ou ela presta um serviço, presta uma atividade que se destina, ou que visa, pelo menos, satisfazer o interesse do tomador de serviço. Do outro lado, ela disponibiliza valor monetário, ela disponibiliza poder aquisitivo, ela disponibiliza dinheiro, moeda, valor financeiro, para que o empregado possa ir à caça. À caça no supermercado, à caça no cinema, à caça no restaurante, à caça na escola dos filhos, à caça na igreja onde ele vai dar a sua esporto, a sua esmola, o seu dízimo, enfim, a sua contribuição para o esplendor da igreja. Então, ele também está indo à caça de coisas que realizam, que ele supõe que podem realizar o seu interesse. Chega no final do mês, ele vê que o dinheiro não deu. Então aquilo não era capaz, não era suficiente para realizar os seus interesses mensais. Da mesma maneira que o outro está com sede, chega no boteco, vê uma garrafa lá linda, branquinha, fala, me dá um copo daquela água. Não sei falar água, o outro tem, por uma questão de humanidade, obrigação de explicar. Ele fala, me dá um copo dessa garrafa aí. Ele enche o copo e ele vira. É cachaça. E cachaça dá ruim, que vai fazer ele fazer careta, apertar a boca, enrolar a língua e cuspir.
Era algo que atendia aquele interesse dele? Não. Qual foi o erro, então? O erro foi que não se tornou explícito qual que era o interesse dele. Nem o dono do boteco ficou sabendo que ele era com sede, nem ele ficou sabendo que aquilo que ele tinha pedido que o dono do boteco estava servindo era cachaça. Azar dele. Ele é que expôs mal o seu interesse. E aí atribuiu erroneamente uma utilidade que a coisa não tinha. Então, nós temos que acertar até na formulação do nosso interesse e dos modos de realizá-lo. E quem formula isso, no caso da relação de emprego, é o carente da coisa ou do serviço, da aplicação nessa coisa ou através desse serviço, da energia humana do empregado, do fornecedor para o carente. Voltando à ideia de que o empregador aqui é que é o carente. O empregador aqui é que depende do outro. Porque o salário do outro é o que que o direito civil diz que é uma dívida fungível, que tanto faz o dinheiro do A, do B, do C, tanto faz dólar ou real. Aqui no Brasil existia uma lei que continua existindo, mas aqui existia também um princípio jurídico bastante original, que era o fato de que as leis se derrogam pelo desuso, pelo não uso e pelo uso contrário. Então, quando era proibido, era crime o adultério, os brasileiros continuavam praticando adultério. Sendo contravenção penal o jogo do bicho, os brasileiros continuam jogando e acionando os bichos diariamente. Sendo ilegal o que eu falei agora mesmo, que é a corrupção diuturna dos canais governamentais, eles continuam fazendo isso. E o pior, o mais estranho, o mais absurdo da jogada é que nós continuamos votando nos mesmos. Existe político que está aí, que foi formado como político durante a ditadura. Vários outros que foram formados durante a ditadura, mas filhotes daqueles anteriores a ela, que por outra vez cresceram no clima fétido da ditadura anterior, que foi a de Getúlio Vargas. Fétido, mas apenas um ensaio para a duração, para o mal e para a maldade, o morticínio, a tortura, a descaracterização, a despersonalização do povo, a censura que contribui com essa despersonalização da ditadura de 64 a 88, que não é igual até só 85, igual eles falam, não. Em 85, o Tancredo foi eleito, morreu, tomou posse no lugar dele o Sarney. O Sarney, até no ano anterior, era um dos maiores defensores da ditadura, 64 a 88. Ele era o presidente do partido da ditadura, do PDS, depois da Arena, que mudou de nome. E, como presidente da República, continuou trabalhando com as mesmas pessoas da ditadura, que aí rejuvenesceram, trouxeram seus filhos e estão aí nos infestando até hoje. E mais, os instrumentos que o Sarney usava no governo eram a lei de censura, a lei de imprensa com a censura, a lei de segurança nacional, as leis sobre o poder judiciário militar, a lei, a formação
policial e do exército que o transforma não em uma corporação armada vinda do povo e para trabalhar para o povo, mas em uma claque armada para defender o poder com seus desvios e atuar contra o povo, torturar, matar, espancar, prender uma pessoa que vai na rua dizer que ela não quer esse presidente, que faça uma eleição logo, que ela quer escolher outro. Quer dizer que deu a burrada de escolher esse há 2 anos atrás. Então, isso tudo é instrumento ditatorial, que existe até hoje, aplicado com uma certa moderação, não por convicção deles. Eles não são bonzinhos. É por conveniência, já que ainda não se consideram os donos absolutos do poder, quando eles poderiam fazer isso por conta própria. Isto é o que a gente conclui das manifestações dos militares que dizem que as Forças Armadas estão quietas, esperando o momento em que realmente não sobre pedra sobre pedra nesse país, para eles poderem aplicar outro golpe e tomar. O que eles estão falando com isso? Que se sentem fracos, que têm medo da soberania da população. Eu já estou começando a entrar em trem perigoso, né? Finge que eu não falei essa parte aí última, viu? Vamos continuar com o nosso... Pois é. Então, do outro lado da relação de emprego, eu tenho o cara que vai fazer aquilo que aquele quer. Que vai fazer o serviço, que vai afeiçoar o produto, que vai oferecer a utilidade e entregar, e que com isso vai realizar o interesse, caso aquele que encomendou aquela utilidade tenha acertado no seu diagnóstico e na sua encomenda. Porque se ele errou, ele vai receber o copo de cachaça em vez de ser o copo de água. Muito melhor. Mas então, este que fornece é a parte dinâmica da relação de emprego. É a parte realizadora. É a parte da qual emana a possibilidade, o caminho e a efetivação da realização do interesse alheio. Este trabalhador, então, vai seguir aquelas características da relação de emprego que nós já estudamos para realizar o interesse do empregador, do tomador da sua força de trabalho aplicada. O que ele toma não é o bem, não é o serviço, ele toma a força de trabalho, porque ele é que aplica. Isso é que é relação de emprego. Relação de empregar a força de trabalho alheia, a energia humana do outro. Porque implica a força física, implica a experiência, implica a cultura, implica as técnicas, implica a razão, o raciocínio, a capacidade intelectual humana. Um empregado, para colocar um tijolo em cima do outro e fazer uma parede, fala, ele não precisou de curso superior, às vezes nem de curso técnico, às vezes nem da segunda parte do ensino fundamental, mas eu não dou conta de ir lá colar um tijolo em cima do outro, depois passar uma tinta por cima deles. A parede cai, ou fica torta, ou fica feia, ou demora 10 vezes mais tempo, ou trocam-se todos esses ou que eu falei por aí, porque eu cometo erros que envolvem todas essas possibilidades que eu disse. Este é o cara pela existência do qual existe a relação de emprego. E ele recebe o salário. Se o salário fosse do valor do bem ou do serviço que ele produziu, o empregador ia ter prejuízo. E alguém vai ter uma
atuação sobre o mundo que ele tem certeza que vai lhe dar prejuízo. Quem gasta e precisa de outras fontes de recursos são as ONGs, são as entidades beneficentes, são algumas igrejas, não todas. Estes, e às vezes os indivíduos imbuídos por princípios humanísticos e religiosos. Às vezes. Então, o empregado recebe menos do que entrega. Esta é que é a dinâmica efetiva da relação de emprego. Por isso, ela só existe plena na sociedade capitalista. Ela não existia. Podia até ter alguém empregado do outro, mas informalmente, seguindo as aparências aqui, mas não tendo regras específicas, nem as características definidas, como nós vimos hoje, fazendo referência às aulas que nós usamos para explicá-las. Então, quem que é esse empregado e empregador? Uma coisa nós já sabemos, que tem empregado de um lado e empregador do outro. Então, que a relação de emprego só tem duas partes. Outra coisa nós já sabemos, essas duas partes são preenchidas, são compostas por seres humanos. E quem são esses seres humanos? Eu já falei o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele tem de interesse, como é que eles atuam e tal, mas, como eu expliquei na aula anterior, na nossa legislação trabalhista, até que na lei dos domésticos tem um conceito, na lei dos rurais tem um conceito, mas na CLT, que é o principal instrumento trabalhista, principal lei do direito do trabalho no Brasil, nós não temos um conceito da relação de emprego. E aí, onde é que nós vamos achar esse conceito? Nós vamos achar quando considerarmos o conceito do empregado e o conceito do empregador. Artigos 2º e 3º da CLT. Deixa eu pegar aí. Porque esses dois artigos, o que eles fazem? Eles me dizem quem que é o empregado e quem que é o empregador. Quer dizer, eles fazem, esses dois artigos, a conceituação de empregado e empregador. Eu tenho para mim que existe uma diferença entre conceituação e definição. Definir vem de retirar a partir de seus fins. Definir. Quer dizer, eu vou dizer abstratamente a partir de seus fins, a partir da sua forma de vida, o que é aquela coisa. E o conceituar é dar um conjunto de aparências, um conjunto de características, um conjunto descritivo daquela pessoa. Pois bem, a CLT faz mais esse papel de mostrar descritivamente, no artigo 2º e no 3º, descritivamente as pessoas do empregado e do empregador, de que um conceito baseado em suas finalidades, em suas funções, em sua forma de vida. Vamos lá. Artigo 2º. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre a CLT. Nós temos muito no Brasil um tipo de legislação que vem da postura predominante em nosso país, do presidencialismo. Porque, ao não seguir a tendência europeia de valorizar o legislativo, eles é que são superiores. Nós seguimos a tendência americana do presidencialismo, que valoriza a figura do presidente. Ele é o maior conformador do Estado e da sociedade. Por isso que chega naquelas aberrações que nós falamos no início da aula. Mas, além disso, essas autoridades que se tornam superpoderosas, que recebem o raio do
do super-herói do dia e que ficam sendo salvadores da pátria, contemplado pela lei. Não estou falando se ele não fizesse nenhum dos disparates que ele faz. Estou falando na figura teórica, doutrinária, jurídica, política dessa pessoa. Ele sempre tem um poder bastante grande, mas nós temos uma série de mecanismos que, aqui dentro do direito do trabalho, só não, em todo o direito brasileiro, em todas as finanças e na economia brasileira, em toda a política brasileira. E das três, a que manda é a econômica, porque as outras duas transferem poder e riqueza da base da pirâmide, dos pobres, dos miseráveis, dos classe média, dos meio ricos, para essa claque dominante que domina para ganhar muito, para se enriquecer, e é dominada por fontes estrangeiras que determinam a forma de atuação dos estados no mundo. É impressionante como que interesses privados podem estar sobre os interesses públicos, acima dos interesses públicos, hierarquicamente dominando os interesses públicos. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque em determinadas épocas, nas constantes e perversas ditaduras do Brasil, seja que estão ensaiando agora, seja a de 64 e 88, seja a de 1937 até 1945, que na verdade foi a sucessão de um outro governo provisório, mas já semi-ditatorial, que foi depois da Revolução de 30 até 45, então nós tivemos um mandante ditador. E lá para trás também, Deodoro da Fonseca, certos primeiros ministros dos nossos imperadores, assim por diante. É uma história grande e que praticamente contamina cada uma das gerações de brasileiros. Por isso é que o Brasil, os brasileiros, os velhos, como eu, não temos muito que ensinar sobre democracia para vocês. Construam a democracia de vocês e sejam felizes. E, principalmente, sejam responsáveis para entregar para os filhos de vocês um mundo melhor. Porque nós somos os filhos da ditadura, nós não sabemos disso. Os filhos deserdados da ditadura. Nós não sabemos muito disso. Sabemos do que está nos livros. Coisa pouca, artificial e teórica. Mas então, a CLT é de um desses períodos. Ela é um tipo de lei que é o papai ou a mamãe das medidas provisórias. Por quê? Porque é um diploma legal, é uma fonte de disciplina jurídica, daqui a pouco nós vamos ver a fonte, uma fonte de disciplina jurídica autoritária, emanada do poder executivo, ou do ditador, que é todos os poderes. Os órgãos que representam os outros poderes ficam falando vazio, como é atualmente, do Congresso Nacional, e assim por diante. Agora, então, o que faz diferente dela ser dita? Primeiro, que ela é autoritária. Segundo, que ela beneficia o grupo dominante. E terceiro, a forma dela. Ao invés de ser uma lei igual o Código, o Estatuto da Criança e do Adolescente, igual a lei do imposto de renda, não. Ela é um anexo, um apenso de um decreto-lei. O decreto-lei é o tal que eu falei, que é o antecessor das medidas provisórias. Ele tem esse nome bonito, decreto-lei, porque o documento normativo, a fonte do direito emanada do poder executivo, do presidente da República, é o decreto. Chama decreto, é o nome de toda a fonte emanada fonte normativa, do presidente da República, do chefe do poder executivo.
Eu corrigi, não deixei só presidente da República, porque nos regimes parlamentaristas o chefe do executivo é o primeiro-ministro. Mas então, ao passo que lei é a mesma coisa, é uma fonte normativa, só que é emanada do poder legítimo para fazê-lo, que tem até o nome dela, que é o legislativo. Então, quando o presidente da República faz uma fonte da natureza das leis, quer dizer, ele compõe uma fonte do direito que não é da esfera natural dele, é da esfera natural do poder legislativo. Ele põe o nome de decreto, que ele que fez. Esse primeiro mostra a origem. E põe o nome de lei, que é a função. É o que ele pretende que aquele documento jurídico, que aquela fonte do direito faça, que é emanar ordens gerais e abstratas para toda a população. Então, fez-se um decreto-lei que foi promulgado no dia 1º de maio de 1943 e que fala pouquíssima coisa. Ele tem o artigo 1º, parágrafo único dele, e o artigo 2º. No artigo 2º, simplesmente fala que marca a data em que o decreto entrará em vigor. Artigo 2º, vamos ler aqui, já que eu peguei, né? O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943. Ele foi promulgado no dia 1º de maio de 1943. Quer dizer, ele era algo tão estranho, tão inovador, tão diferente da legislação brasileira, que eles tiveram que ir de maio, que é o mês 5, né, até novembro, que é o mês 11. Então eles tiveram que fazer um semestre para o Brasil aprender a se comportar de acordo com aquela lei, a se portar de acordo com aquela lei, a obedecer aquela lei pura e simplesmente. E esse tempo foi tão inútil, tão inócuo, que até hoje o Brasil não sabe conviver com uma lei trabalhista. Até hoje ele acha que o trabalhador é o filho do escravo e desconhece até a lei do ventre livre. Esse filho do escravo é subordinado, submetido ao empregador, como naquela época. Isso nós vamos ver, continuar vendo, né, ao longo do nosso curso. Então, descartar desse artigo 2º, que só marca um prazo para o troço entrar em vigor, vamos ver o que realmente consta, que é o artigo 1º. Fica aprovada a consolidação das leis do trabalho que a este decreto-lei acompanha com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente. Ele está simplesmente ordenando que vai ter um anexo que fica incorporado à legislação vigente, ao ordenamento jurídico brasileiro. Esse anexo é a CLT. Então, a CLT aqui no Brasil é um mero anexo de um decreto-lei. A fundação do direito do trabalho efetivo aqui no Brasil é um puxadinho, um apêndice, uma mochila nas costas de um decreto-lei. Mas isso é raro? Não, existem muitos decretos-leis que têm esses anexos no Brasil. E mais, já existiu aqui até Constituição que tem isso. A famigerada Constituição da emenda número 1 de 1967. Ela não era emenda porque ela foi elaborada em nome de o triunvirato dos oficiais generais que deram um golpe dentro do golpe em 1968 e a produzir em 1969. Eu falei de 67? Falei que está errado. 67 é uma que foi votada pelo Congresso. Era a última que tinha sido votada pelo Congresso. Durou 2 anos. Mas então ela é elaborada por um outro poder constituinte,
O outro foi do Congresso, como eu falei agora. Então, elaborada pelo triunvirato dos generais, dos oficiais generais, os ministros na época chamavam ministro da Guerra, depois passou para ministro da Defesa, como é hoje. Ministro da Guerra, ministro da Aeronáutica e ministro da Marinha. Quer dizer, os 3 oficiais superiores das Forças Armadas que faziam uma inversão hierárquica na ordem do poder. Em vez de eles serem, igual a nossa Constituição fala, auxiliares do presidente da República, fala que o presidente da República vai ser auxiliado pelos ministros, eles comandavam a presidência da República, que eles mesmos exerciam. Eles tinham 3 cargos. Eles eram a presidência da República, não era o presidente, eles eram 3. Eles eram o autor da Constituição, eles eram o poder constituinte. Aliás, eram 4 cargos que eles tinham. Eles eram também eu já falei que eles eram a presidência da República, que eram o poder constituinte, eram os comandantes das Forças Armadas. E, como tal, eles se intitulavam um órgão que não existe em nenhuma Constituição. O Comando Supremo das Forças Armadas, superior a toda e qualquer autoridade do Brasil. Tanto que eles caçaram o presidente da Câmara, eles caçaram membros ministros do Supremo Tribunal Federal, deles para baixo, tanto na vida militar quanto na vida civil, na qual eles não deviam intrometer, eles não tinham atribuições para se intrometer, por isso é que fizeram essa Constituição que eu estou falando. Eles faziam de tudo. E vocês podem ver que hoje nós estamos nos encaminhando para ser exatamente como eles. Para ter uma organização político-estatal exatamente como a deles. Com um pequeno detalhe, os canastrões que mandam não têm nem sequer o discernimento jurídico dos que assessoravam aqueles 3 quadrifuncionais da República. Acabei de falar que eles tinham 4 funções. Outra época, por curioso, para entrar nessa parte mais dura, mais autoritária do regime autoritário, foi em 68, 69, eles formaram esse quadrumvirato. E 3 pessoas com 4 funções. Para sair, foi a mesma coisa. O Sarney tinha sido enjambrado lá no cargo de presidente com a morte fatídica do Tancredo Neves. Não sei se ele ia ser lá também grandes coisas, não. Mas o Ulisses Guimarães, que era o presidente do único partido, não, aí já tinha criado outro, que era presidente do maior partido não governamental, que, já que ele era o maior partido, ele que era a situação, os outros eram comandados. Ele era presidente da Câmara, ele era presidente da Constituinte. Como não existia vice-presidente, ele era o vice-presidente, por isso, toda vez que o Sarney viajava, ele gostava muito de viajar, igual o Fernando Henrique, o Sarney, o Ulisses Guimarães, ficava sendo presidente no lugar dele, e ainda era o presidente do partido majoritário, que era, na época, o PMDB. Então, foi outro quadripresidente. Mas aí, ele foi quadro-presidente. De cá, nós temos o contrário, 4 funções para 3 usurpadores, comandantes das Forças Armadas. Então, por isto é que tem decreto-lei.
é porque é um diploma autoritário. Só que não é desse, é lá do Getúlio Vargas, em 1943. E eu desconfio que o Getúlio Vargas caminhou para a sua deposição em 45. Foi a partir do momento em que começou a fazer leis como esta, ou decretos-leis como este, que aí contrariou a elite dominante. Da mesma maneira que desconfio que ele caminhou para o suicídio dele, foi quando, no segundo governo dele, de 50 a 54, governo democrático eleito pelas urnas, ele começou a fazer leis como da Petrobras, da criação da CSN, da criação da FNM, enfim, leis compondo uma infraestrutura econômico-industrial para o país que, com isso, aspirava se tornar independente. Independência que acabou, coitado, no túmulo de Getúlio. Mas então, visto que a nossa CLT, o diploma fundamental do direito do trabalho no Brasil, mas acima dele tem a Constituição? Tem. A Constituição é o diploma fundador. É aquele superior, é o supremo diploma de direito do trabalho. Os artigos 7, 8, 9 e mais alguns artigos lá na parte das ordens, ordem econômica, ordem social, e mais alguns, como o artigo 10º, por exemplo, do ADCT. Então, agora já podemos entrar para dentro da CLT. Ela já existe, o decreto já criou, vamos entrar lá dentro. E já vamos pular o artigo 1º de cara. Não, deixa eu ler o artigo sem comentar. Artigo 1º. Esta consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho nela previstas. Curto e grosso. Isso aqui é o diploma supremo do direito do trabalho. Supremo não, supremo é a Constituição. Isso aqui é o fundamental. Aí vem o que nos interessa. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Este é o empregador. Aqui está o empregador descrito pelas suas características. Então, tem uma definição de empregador. O conceito de empregador é o abstrato, é aquele que eu já falei. É a pessoa ou pessoas que buscam realizar um interesse seu pela aplicação da força de trabalho subordinada de terceiro, de um terceiro. Eu não falei quais são as funções do empregador. Eu não falei como é que o empregado vai atuar nisso. Eu simplesmente dei uma parte funcional, uma parte abstrata, teleológica. Ele é o que comanda. O outro é o que obedece. É o que a gente conclui desse artigo 2º, que nós vamos continuar estudando daqui para frente. Mas antes disso, simplesmente para equilibrar o conhecimento, vamos ler o artigo 2º que fala sobre o empregado. Considera-se empregado toda pessoa física que preste serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então vejam que aqui já adotou um pouquinho de diferença em relação à maneira como foi definido o empregador. Porque aqui já falou alguns traços do próprio trabalho dele, quanto ao objetivo com que ele entra na relação. Não eventual, quer dizer, se prolonga no tempo, prestado a alguém, a um empregador, quer dizer, a terceiro,
sob a dependência, quer dizer, subordinado, atendendo os comandos desse terceiro, e mediante salário, quer dizer, oneroso. Agora, a pergunta maior aqui é, eu mesmo já falei para vocês que lei não demanda conceito. Ela tem que usar o máximo possível os conceitos que há, que o nosso vernáculo, que a nossa língua, que a nossa cultura nos apresenta. Mas acontece que em 1943 ainda não havia uma legislação trabalhista. Tinha uns primórdios, a lei Eloy Chaves, lei dos imigrantes, mas não sei o quê, mas não tinha uma legislação trabalhista. E aquelas legislações que existiam era mais para facilitar o campo previdenciário, que esse sim já existia, através das caixas de pensão e depois dos institutos de previdência. Mas legislação trabalhista tinha essa que visava mais fins previdenciários que trabalhistas. Então, não tinha. E por isso não havia consagração no nosso ordenamento jurídico do conceito de empregado e empregador, quem que era o um, quem que era o outro. Então, a lei definiu. E definiu com um cuidado tamanho que sentiu que não havia necessidade de conceituar a relação do emprego, que na verdade é a materialidade da relação de trabalho. Por que não havia necessidade? Porque a relação de emprego é formada por duas pessoas que se relacionam. Então eu já mostro em relação à relação o que uma é e o que outra é, eu estou mostrando a ligação entre elas, que é exatamente a relação. Então, nós não vamos ver aqui, vamos ver referência à relação de emprego, mas não vamos ver um conceito dela aqui dentro da CLT. Então, essa parte introdutória às pessoas da relação de emprego está à vista. Vamos começar a ver essas duas pessoas, ou melhor, essas duas partes, uma por uma. E por que eu falo essas duas partes? Vocês peguem, vão voltar no artigo 2º da CLT, vocês peguem lá o parágrafo 1º. O primeiro e o segundo são muito importantes. Aliás, são os dois únicos que tem nesse artigo. Primeiro. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego. Olha aí, não falei que aqui falava em relação de emprego? Ó, começou. Os profissionais liberais, eu sou profissional liberal, sou advogado. O padre não é profissional liberal, ele é profissional confessional. O pastor, o rabino, o pai de santo, o ayatollah, são profissionais confessionais, ligados à sua confissão religiosa. Mas nem sei por que eles chamam isso de confissão, de confessional. Será que é porque lá na Europa, da Santa Inquisição, de coisas assemelhadas, como também nas outras religiões de povos inimigos, que não é a religião que é inimiga, são os povos, de povos inimigos dos chamados cristãos da Europa? Será que é porque eles perseguiam uns aos outros e matavam todos aqueles que confessassem ser de outra fé? Não sei. Então, profissionais liberais também são empregadores, porque são equiparados aos empregadores. Os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Quer dizer, admitirem pessoas para trabalhar para eles. Você não admite a pessoa como admite na escola para ela ser assistida. Você não admite pessoa como admite no hospital para ela ser tratada. Você não admite pessoa como admite uma confissão lá na CPI, ali na vara da jurisdição penal,
ou na vara de direito do trabalho. Não. Você admite, nesses casos, por outros motivos. Aqui, você admite como empregado. E, ao falar como empregado, está nos remetendo para o direito, o artigo 3º, que nós já vimos, já detalhamos, mas vamos usar como tema de estudo por algum tempo, logo que terminar isso aqui. Então, admite para ser como empregado. E empregado é o que está falando que é lá no artigo 3º. Então, é esta a dicção desse parágrafo 1º. E vejam que aí começou equiparando a empregador os profissionais liberais, as empresas, as instituições de beneficência esportiva, social, recreativa, essa coisa toda, que não tenham fins lucrativos. Então quer dizer que as de fim lucrativo não são empregadoras. As de fim lucrativo já estão no caput do artigo. Lá em cima fala, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva. Empresa é o núcleo de atividades, é a constituição, não é constituição jurídica, não. É constituir, como fundar, como criar, como fazer parte, como instituir através de normas. Normas aqui individuais, que são o Estatuto da Sociedade Anônima, o contrato social da empresa, a declaração do empresário individual, do microempresário individual, meio, aí para frente. Então, o parágrafo 1º do artigo 2º da CLT nos mostra o tipo natural de empregador, que são as empresas. Mas vai além. Se estende por esse parágrafo 1º, que eu já li para vocês. Então, no parágrafo 1º, nós temos os empregadores por assimilação, como diz o artigo, por equiparação. Quer dizer, dentro da nossa sociedade, eles exercem pelo menos um tipo de função que se equipara às das empresas. Na verdade, podemos dizer que eles exercem 2 tipos de função que se equiparam às empresas. Um é eles serem centros de imputação jurídica. Quer dizer, eles serem centros que detêm direitos e detêm obrigações impostas pelo direito, ou facultadas ou doadas pelo direito. As faculdades e as obrigações, os direitos e os deveres. Então, essas pessoas que atuam na sociedade desse jeito, como um centro de interesse e como um modificador do mundo para a realização desses interesses, são as empresas. Empresa individual, coletiva, anônima, o diabo. E no parágrafo 2º, nós vimos, no parágrafo 1º, nós vimos, no parágrafo 2º, nós não vimos, não. Nós vimos que essas pessoas são equiparadas às empresas porque elas detêm o mesmo tipo de função, o mesmo tipo de papel exercido na realidade social. Que tipo de função, que tipo de papel? É a função produtiva, a função modificadora da sociedade, não por atuação sua, mas, como diz lá o artigo 1º, por gerir, por administrar, ou lá fala dirigir, a prestação pessoal daquele ser que vai, ele sim, pôr a mão na massa e modificar o mundo, para atender interesses. Interesse de quem? Desse empregador que nós estamos conceituando agora. Que, então, tanto abrange as empresas de fim econômico, quanto esses atuantes na sociedade que
podem não ter como objetivo o fim econômico, mas que também ganham dinheiro, só que ganham apenas para gastar, não para entesourar ou para se apropriar dele. E modificam tanto o mundo quanto a sociedade com outros objetivos que não o de ganhar dinheiro. Com outros objetivos. As funções, a atuação pode ser a mesma, pode ser cobrar pelos seus serviços ou pelos seus produtos e ganhar dinheiro também, mas ganham para realizar aquele objetivo maior que elas devem ter. E aí, podemos passar para o parágrafo 2º desse artigo 1º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, veja, até agora eu não tinha falado em personalidade jurídica, a lei. Eu falei para dar essa visão de realidade para vocês. E aqui está mostrando que é necessário saber o que é personalidade jurídica, só que não é tema da nossa disciplina. Personalidade jurídica própria estiverem sob a direção, o controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. Então pode ser um grupo de advogados, formou uma sociedade de advogados, um grupo de médicos formou uma sociedade de médicos, uma clínica, serão para os efeitos, essas pessoas todas caracterizadas aqui, serão para os efeitos da relação de emprego. Quer dizer, isso aqui é uma outra forma de repetir aquilo que está lá no artigo 1º. Lá no artigo 1º falou que são as empresas individuais ou coletivas. Aí já veio o parágrafo 1º e completou falando que são as instituições de fins não lucrativos compostas dentro da sociedade. Aqui, desceu no caso concreto, deu o verdadeiro nome aos bois, que é pessoa jurídica. Essas pessoas jurídicas formando um grupo industrial, quer dizer, um grupo em que uma empresa comanda as outras, elas podem também ser empregadoras, é o que está falando aqui. Serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. Por que falou isso, cada uma das subordinadas? Porque não quis dizer que é o grupo que tem o ápice na tal da empresa principal e que, por isso, elas todas terão o mesmo papel, as mesmas obrigações, a mesma responsabilidade dentro da relação de emprego. Não. Falou que a principal e cada uma delas, isso é o grupo econômico hierarquizado, onde tem uma empresa mãe, uma empresa holding, uma empresa dominante, uma empresa que é a matriz. As outras são filiais, são afiliadas. A Rede Globo fala lá, as afiliadas da Rede Globo. São empresas que estão ligadas a ela, recebendo orientações, comandos e peças teatrais, audiotelevisivas, chanchadísticas e político-partidárias individuais, quer dizer, para disseminar a ideologia daquela empresa. Infelizmente, que a imprensa não tem essa função. Mas, então, elas todas são subordinadas a essa uma. O sujeito, por exemplo, o processador de informática, o programador de informática, o analista de sistemas da empresa mãe, da empresa matriz, trata, orienta e supervisiona o esquema de informática em todas as empresas afiliadas. Ele, se algum dia tiver que entrar na justiça porque
faltaram como alguma obrigação trabalhista, legal ou contratual, perante ele, ele tanto poderá entrar contra a matriz, contra a empresa mãe, contra a superior, como com cada uma das outras. Existem grupos econômicos para efeitos trabalhistas, para efeitos tributários e até para efeitos comerciais perante seus credores, elas distribuem artificialmente o lucro entre as empresas do grupo. Por exemplo, uma faz tapete para automóvel. É claro que o automóvel é muito mais lucrativo do que o tapete. Mas aí a matriz que faz o automóvel, que é a montadora do automóvel, compra os tapetes pelo preço de meio automóvel. Ela botou o tapete valendo 50% no automóvel. Com isso, a empresa de tapete deu um maior lucro e a empresa de automóvel teve prejuízo. Permanente, porque é a estrutura que está determinando aquele lucro e aquele prejuízo. Então, a manipulação na distribuição contábil dos ganhos, porque na hora que paga o tapete ou na hora que vende o carro, não está havendo ainda lucro. Está havendo ganho, né? Pois bem, ela reparte artificialmente os ganhos e na empresa de fazer tapete, em que o grupo dominante daquela lá, o pai presidente, os dois filhos vice-presidentes de negócios e de industrial, o outro sobrinho que é diretor financeiro e tal, eles são da mesma família e são os únicos sócios da empresa pequena, da empresa dos tapetes. Na empresa grandona, na matriz, eles são os diretores, mas tem ação vendida na Bolsa no Brasil inteiro e no exterior. Então, se eles diminuírem artificialmente o lucro dela e ganharem do tapete, eles não estão repartindo com sócio, porque do tapete não tem sócio. Então vejam as manobras empresariais e associativas que podem ter essas empresas coligadas, como diz aqui, o chamado grupo de empresa, grupo industrial, grupo comercial, grupo agropecuário, e como fala lá no parágrafo 2º, ou de qualquer outra atividade, escolas, botiquins, redes do McDonald's, redes de loja de imóveis, construtoras. Eu mesmo já fui consultor jurídico e exercente de tarefas administrativas ligadas ao direito de um grupo que tinha uma construtora que era a empresa mãe. E, filiada a ela, tinha a mineração, tinha a loteadora de empreendimentos urbano que fazia lotes e prédios. Tinha mais alguma? Agora não me lembro, mas o exemplo já está cristalizado. Tinha duas filiadas a ela que eram limitadas. Então, ela não vendia ação na Bolsa. Então, ela não fazia, não era com esse intuito de lesar os acionistas. Não fazia com E se fizesse, eu não teria aceitado o cargo de advogado deles. Não admito trabalhar com esse tipo de falcatrua. Mas elas tinham aquela coisa para a especialização de funções. Sim, para especialização de funções. A loteadora precisava de máquinas para fazer as ruas, máquinas para colocar os meio-fios, as canalizações de água, de esgoto, de energia elétrica, aquela coisa gerada toda que um loteamento precisa. A parte construtiva de prédios precisava de pedreiros, mestres de obras, essa coisa toda. Então, elas contratavam o serviço da matriz, mas contratavam de um jeito muito especial delas. A matriz era uma grande construtora que fazia represas,
fazia estradas de ferro, fazia grandes parques, construía grandes parques industriais e tal e tal. Então ela tinha máquinas imensas, máquinas pesadíssimas e uma fartura de máquinas impensável. Em termos de hoje, depois que essas grandes construtoras, não era nenhuma dessas que foi envolvida no Petrogate e depois na Lava Jato, não, viu, gente? Mas então, essas grandes empresas todas faliram com a Lava Jato, tão pequenininhas agora. Ela era de um tamanho mediano e continuou a existir como mediana. Nem sei se continua existindo até hoje. E era um grupo empresarial, igual está falando aqui. Mas então, se acabou a estrada tal, aqui em Minas, em vez de levar aquelas máquinas todas para o Rio Grande do Sul ou para a Amazônia, para fazer outra lá, ou para fazer uma represa lá, ou para fazer uma canalização lá, igual estão dizendo já há décadas, que vão fazer para acabar com as cheias lá do Acre e lá de Rondônia. Ao contrário, elas estão aumentando por causa das barragens que fizeram, mas para fazer barragem que seja e tal. Essa construtora, por exemplo, trabalhou construindo Itaipu, e ela, então, ao invés de deslocar por um Brasil inteiro as máquinas dela, que ficaram ociosas, ela fazia um loteamento, ela construía um prédio, coisas nessa área de empreendimento, como elas tendo sido contratada pela limitada do empreendimentos urbanos. E a mesma coisa na mineração e tal. E com isso eu atendia as três. Então, se eu tivesse que ter entrado na justiça contra ela, eu podia entrar contra qualquer uma das três, ou contra duas, ou contra uma só delas, com base nesse parágrafo aqui, do artigo 2º da CLT. E nós vamos ver mais para frente que existem outros tipos de empresa que vão ter também uma certa equiparação com a figura do empregador e com as consequências jurídico-trabalhistas dessa figura, como se falou lá no artigo e se falou de novo nos parágrafos, para os fins estritos dessa lei. Mas isso está depois do artigo 3º, vem do 4º em diante, o artigo 3º é do empregado. Vamos ver primeiro o 3º, que vai falar desse irmãozinho antípoda, irmãozinho explorado, briguento, então, na sua relação com o empregador, que é a figura principal do direito do trabalho, apesar de não ser a mais poderosa, de não ser a mais protegida, de não ser a mais citada, porque, a mais citada ela é, que é o empregado. Para nós convivemos um pouquinho com o empregado, para conhecê-lo, nós vamos deixar para a próxima oportunidade. Tudo de bom para vocês. E agradeço pela atenção agora. Desejo firmemente que vocês tenham aprendido ou visto como novidades que ao estudarem vocês vão aprender. Essa parte que eu expus hoje. E faço votos de que continuemos amigavelmente compartilhando dessa festa do conhecimento. Tchau. Obrigado.